A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 288 do nosso podcast e hoje nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 7, também o livro de Siracida, capítulos do 19 ao 21, e o livro de Provérbios, capítulo 22, versículos do 22 ao 25. 1 Macabeus, capítulo 7. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, partiu de Roma e desembarcou com poucos homens numa cidade do litoral, onde se proclamou rei. Pouco depois, logo que ele entrou no palácio real de seus pais, o exército prendeu Antíoco e Lísias para levá-los à presença do rei. Mas este, ao saber do fato, disse: "Não me façais ver o rosto desses dois." Então o exército os executou, e Demétrio sentou-se no trono real. Foi quando vieram ter com ele alguns israelitas ímpios e iníquos, chefiados por Alcimo, que cobiçava o cargo de sumo sacerdote, e começaram a acusar seu próprio povo diante do rei, dizendo: "Judas e seus irmãos fizeram perecer todos os teus amigos, e nos expulsaram de nossa terra. Manda, pois, alguém da tua confiança para que veja todo o estrago que ele fez contra nós, e na província do rei, e o castigue, a ele e a todos os que o apoiam." O rei escolheu Bacdes, um de seus amigos, governador das províncias do além-Eufrates, homem importante no reino e fiel ao rei. Enviou-o junto com o ímpio Alcimo, a quem conferiu o cargo de sumo sacerdote, e encarregou de tirar vingança dos filhos de Israel. Eles vieram, pois, com um grande exército para a terra de Judá, e enviaram mensageiros a Judas e seus irmãos, com falsas propostas de paz. Os judeus, porém, vendo que vinham com um grande exército, não confiaram nas palavras deles. Apesar de tudo, uma delegação dos escribas foi ter com Alcimo e Bacdes, a fim de lhe proporem o que fosse justo. Eram, assim Deus, esses primeiros israelitas que vieram solicitar a paz, e que assim pensavam: quem veio é um sacerdote da descendência de Arão, e não irá trair-nos.
De fato, Alcimo falou-lhes palavras de paz e assegurou-lhes com juramento: não vos faremos mal algum, nem tampouco a vossos amigos. Então acreditaram nele. Mas Alcimo mandou prender 60 dentre eles, e os trucidou no mesmo dia, segundo o que está escrito. Espalharam ao redor de Jerusalém os cadáveres de teus santos e derramaram o seu sangue, e não havia quem os sepultasse. Diante disso, o medo e o pavor tomaram conta de todo o povo, que começou a dizer: não há verdade nem justiça neles, pois transgrediram o pacto e o juramento que fizeram. Bacdes partiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-zet. Aí mandou prender muitos dos que tinham passado para o seu lado, e mais alguns dentre o povo. Ordenou que matassem e os atirassem numa grande cisterna. Entregou a Alcimo o governo da província e deixou com ele um exército para sustentá-lo. Depois voltou para junto do rei. Entretanto, Alcimo se empenhava por seu cargo de sumo sacerdote. Em torno dele reuniram-se todos os que perturbavam o seu povo, e conseguiram apossar-se da terra de Judá, fazendo grandes estragos em Israel. Judas viu que a maldade praticada contra os israelitas por Alcimo e pelos que estavam com ele era pior ainda que a dos gentios. E saiu por todo o território da Judéia, dando o merecido castigo aos desertores, os quais então cessaram de circular pela região. Ao ver que Judas e seus companheiros estavam se tornando mais fortes e percebendo que não poderia enfrentá-los, Alcimo voltou para junto do rei e acusou-os de muitas maldades. O rei enviou Nicanor, um de seus generais mais ilustres, que demonstrava ódio e hostilidade contra Israel, com a ordem de exterminar esse povo. Nicanor, pois, chegou a Jerusalém com um poderoso exército e dirigiu a Judas, bem como a seus irmãos, falsas propostas de paz. Não haja guerra entre mim e vós. Estou indo com poucos homens para uma entrevista pacífica. De fato, ele veio ter com Judas. Saudaram-se amistosamente, mas os inimigos estavam preparados para sequestrar Judas. Este, porém, percebeu que Nicanor viera com segundas intenções e retirou-se por precaução, não querendo encontrar-se com ele. Por sua vez, reconhecendo que seu ardil fora descoberto, Nicanor partiu no encalço de Judas para lhe dar combate perto de Cafarzalam. Sucumbiram cerca de 500 homens do exército de Nicanor, e os outros refugiaram-se na cidade de Davi. Depois disso, o próprio Nicanor subiu para o Monte Sião. Alguns sacerdotes e anciãos do povo saíram do lugar santo para saudá-lo cordialmente e mostrar-lhe o holocausto que estava sendo oferecido na intenção do rei. Ele, porém, os escarneceu, desprezou, cuspiu neles e falou como insolência. E ainda proferiu, cheio de cólera, este juramento: se desta vez Judas não for entregue às minhas mãos, e com ele o seu exército, imediatamente juro que incendiarei esta casa ao regressar vitorioso. E foi-se embora cheio de fúria. Os sacerdotes voltaram-se e de pé ante o altar e o templo oraram chorando. Tu escolheste esta casa para que teu nome fosse aqui invocado, e para que ela seja casa de oração e de súplica para o teu povo. Executa a vingança contra este homem, e teu exército e caiam sob a espada. Lembra-te de suas blasfêmias, e não lhes concedas trégua. Nicanor partiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-Horon, onde o exército da Síria veio a juntar-se a ele. Judas, por sua vez, acampou em Adasa, com 3.000 guerreiros, e fez esta oração: Senhor, quando os mensageiros do rei da Assíria blasfemaram, teu anjo interveio e feriu 185.000 dentre deles. Da mesma forma, hoje esmaga este exército diante de nós, para que saibam todos que Nicanor blasfemou contra o teu lugar santo. Julga-o segundo a sua maldade. Os exércitos se enfrentaram no dia 13 do mês de Adar, e o de Nicanor foi esmagado.
Ele próprio foi o primeiro a cair em combate. Quando o seu exército viu que ele tinha morrido, largaram as armas e puseram-se a fugir. Os judeus os perseguiram durante um dia, desde Adasa até chegarem a Gazara, tocando as trombetas atrás deles para todos saberem. De todas as aldeias da Judéia ao redor, saíram grupos para cercá-los e fazê-los voltar atrás. E todos pereceram ao fio da espada, não escapando um só. Recolhidos os despojos e o saque, cortaram a cabeça de Nicanor e sua mão direita, que ele tinha erguido com tanta insolência. Trouxeram-nas e a penduraram à vista de todos em Jerusalém. O povo sentiu uma grande alegria e passaram aquele dia num júbilo indescritível. Resolveram então celebrar cada ano essa data, no dia 13 do mês de Adar, e a terra de Judá esteve em paz durante certo tempo. Sirácida, capítulo 19. O operário beberrão não ficará rico. Quem despreza as coisas pequenas, aos poucos cairá. O vinho e as mulheres fazem apostatar os próprios sábios. Quem se ajunta às prostitutas perecerá. A podridão e os vermes o terão como herança. A temeridade traz a ruína. O temerário será eliminado no meio dos vivos, e o proporão como exemplo maior. Quem acredita depressa é leviano e será prejudicado. Quem peca contra si mesmo, quem o fará escapar? Quem se alegra com a iniquidade será desonrado. Quem odeia a correção verá abreviada a própria vida. Quem detesta a tagarelice reprime a malícia. Jamais repitas uma palavra injusta e dura, e absolutamente não serás prejudicado. Sobre amigo ou inimigo não fales, e mesmo se estás a par do delito, não o reveles. Ao te ouvirem, se precaverão de ti, e como defendem o pecado, te odiarão. Ouviste algo contra o próximo? Guarda-o contigo, e tens certeza de que guardá-lo não te arrebentará. Por uma palavra, o tolo entra em dores de parto, como a parturiente com uma criança a nascer. Como uma flecha encravada na coxa, tal é o segredo no coração do insensato. Corrige o amigo que talvez tenha feito o mal, e diz que não fez, e se o fez, para que não torne a fazê-lo. Corrige o próximo que talvez tenha dito algo inconveniente, e se o disse, para que não o repita. Sonda o amigo, pois muitas vezes se acusa sem provas, para que não acredites em qualquer boato. Há quem fale na língua, mas não intencionalmente, pois quem há que não tenha pecado com a língua? Indaga o próximo antes de ameaçá-lo, e deixa a lei do Altíssimo seguir o seu curso, pois toda sabedoria é temor de Deus, e nela se aprende a temer a Deus. Em toda sabedoria está a prática da lei. Não é sabedoria a ciência da maldade, e não é conselho a prudência dos pecadores. Há uma astúcia que é execrável, e é insensato aquele que é falho de sabedoria. Entretanto, o que tem pouca sabedoria e pouco senso, mas com o temor de Deus é melhor, do que o que tem muito senso, mas transgride a lei do Altíssimo. Há uma esperteza eficiente, mas no entanto iníqua. Há quem perverta a graça para proferir a sentença. Há quem pareça oprimido e abatido de ânimo, mas o seu interior está cheio de trapaças. Há quem se submeta muito por excessiva humildade, e há quem vire o rosto e finja que não ouve. Sem ser notado, vai levar vantagem sobre ti. Mesmo se por falta de forças esteja impedido de pecar, se encontrar a oportunidade de fazer o mal, o fará. Pelo semblante se conhece a pessoa, pelos traços do rosto a pessoa sensata. A roupa da pessoa, o seu sorriso e o jeito de andar, tudo revela de quem se trata. Há uma correção inoportuna, há um indício que se comprova infundado, e há quem se cale, e esse é prudente. Capítulo 20. É melhor repreender do que guardar a raiva.
como é melhor não impedir de falar aquele que confessa. Paixão de eunuco para deflorar uma adolescente. Assim é quem quer fazer justiça pela força. É bom que o corrigido manifeste seu arrependimento, pois assim evitarás o pecado voluntário. Há quem, estando calado, seja tido por sábio, como se torna odioso quem é descomedido no falar. Há quem se cale por não ter a resposta, e quem se cale porque sabe o momento certo de falar. Quem é sábio mantém-se calado até certo tempo, mas o leviano e o imprudente não esperam a ocasião. Quem usa de muitas palavras será detestado. Da mesma forma, quem arroga o poder para si injustamente. Os males aumentam para o indisciplinado, e o que ele inventa é para sua própria ruína. Há presentes que não são úteis, e há presentes que rendem o dobro. Há humilhações que vêm por causa da glória, mas há quem, depois da humilhação, levanta a cabeça. Há quem compre muitas coisas por preço baixo, mas torna depois a dar por elas 7 vezes mais. O sábio torna-se amável por suas palavras, mas os encantos dos vaidosos se dissiparão. O presente do insensato não te será útil, porque ele tem 7 olhos voltados para ti. Dará pouco e reclamará muito, abrindo a boca como o pregoeiro. Alguém empresta hoje e torna a pedir amanhã. É odiosa uma pessoa assim. O insensato diz: não tenho amigos, e não há gratidão por meus benefícios. Os que comem do seu pão têm a língua falsa. Quantas vezes e quantos zombarão dele? Pois não distribuí com bom senso o que deveria reter, nem lhe é indiferente o que não deveria reter. É melhor cair no chão do que escorregar com a língua. É assim que a ruína dos maus vem depressa. A pessoa grosseira é como a anedota importuna, que anda frequentemente pela boca dos insensatos. Da boca do insensato não se aceita o provérbio, pois ele não o profere no tempo certo. Há quem, pela indigência, esteja impedido de pecar, e por isso no sono não sente remorsos. Há quem perca a sua vida por vergonha, e a perderá por causa de um imprudente. Por uma discriminação de pessoas se perderá. Há quem por vergonha faça promessas ao amigo, e assim ganha o inimigo de graça. A mentira é coisa muito vergonhosa, mas se encontra frequentemente na boca dos insensatos. É melhor o ladrão do que o mentiroso inveterado, mas ambos têm por herança a perdição. O vício do mentiroso é uma desonra, e a vergonha o acompanha sempre. Quem é sábio nas palavras progride na vida, e quem é prudente agradará aos grandes. Quem lavra a terra aumenta a quantidade dos frutos, quem pratica a justiça há de ser exaltado. Mas quem agrada aos grandes deverá fugir da iniquidade. Presentes a dádivas cegam os olhos dos juízes, como mordaça na boca impedem suas correções. Sabedoria escondida e tesouro oculto, qual a utilidade de ambos? É melhor aquele que esconde sua insensatez, do que aquele que esconde sua sabedoria. Capítulo 21. Filho, pecaste? Não tornes a pecar, e suplica pelas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge dos pecados como de uma cobra, se deles te aproximares, te morderão. Seus dentes são dentes de leões, que tiram a vida das pessoas. Toda a iniquidade é como espada de 2 gumes, não há cura para o seu golpe. O terror e as injustiças acabarão com a riqueza. A casa que é muito rica será destruída pela soberba. E assim, a riqueza do soberbo será arrasada. A súplica do pobre vai da sua boca até os ouvidos de Deus, e a justiça lhe será feita sem demora. Quem detesta a correção está nas pegadas do pecador. Quem teme a Deus a acolhe no seu coração. De longe se conhece o prepotente de língua atrevida. Quem é sensato sabe que ele cai. Quem edifica a própria casa à custa alheia é como quem ajunta pedras para o próprio túmulo.
Montão de estopa é a reunião dos pecadores, e o seu fim é a fogueira. O caminho dos pecadores é pavimentado de pedras, mas desemboca no sorvedouro do abismo. Quem guarda a lei controla seus pensamentos. A perfeição do temor de Deus é a sabedoria e o bom senso. Não será instruído aquele que não é prudente. Há, porém, uma astúcia que transborda no mal, e não há bom senso onde está a amargura. A ciência do sábio transbordará como cheia benéfica, e o seu conselho permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como vaso trincado, nada consegue reter da sabedoria. Qualquer palavra sábia que uma pessoa instruída ouvir, ela a aprovará e a tomará para si. Ouve-a o devasso e não lhe agrada, e ainda a joga para trás das costas. A conversação do insensato é como fardo na viagem, mas nos lábios do sábio encontra-se a graça. A palavra do prudente é apreciada na assembleia, e seus conceitos são meditados nos corações. Como casa arrasada, assim é a sabedoria para o tolo. A ciência do insensato são palavras que nem se podem repetir. Para o tolo, a instrução é como grilhões nos pés, e como algemas nos punhos. O insensato, quando ri, levanta a voz. O sábio apenas sorri calmamente. Como ornamento de ouro é para o prudente a instrução, como bracelete no braço direito. O pé do insensato facilmente se insinua na casa do próximo, enquanto o experiente respeita as pessoas. O tolo olha para dentro da casa pela janela, ao passo que o instruído ficará de fora. É sinal de má educação auscultar pela porta. Para o prudente seria uma grave ofensa. Os lábios dos imprudentes discorrem sobre tolices, enquanto as palavras dos prudentes são pesadas na balança. Na boca dos estultos está o seu coração, enquanto no coração dos sábios está a sua boca. Quando o ímpio maldiz o adversário, é a si mesmo que maldiz. Com o boato, mancha sua alma e será odiado por todos. Também quem permanecer com ele será odiado, enquanto quem é calado e prudente será honrado. Provérbios capítulo 22, versículo 22. Não faças violência ao pobre por ser pobre, nem oprimas o indigente no tribunal, porque o Senhor assumirá a causa deles, e tirará a vida aos que os despojam. Não sejas amigo de quem é raivoso, e não andes com gente violenta, para não suceder que aprendas as suas manhas, e venhas a causar ruína a ti mesmo. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos acompanhando a leitura da Bíblia em um ano. Hoje lemos o capítulo 7º do primeiro livro dos Macabeus. Também os capítulos 19 a 21 do livro do Eclesiástico e ainda alguns versículos do livro dos Provérbios. O capítulo 7º do primeiro livro dos Macabeus continua a narrativa de combates em relação ao povo de Israel. Existe, em primeiro lugar, uma luta muito ferrenha pelo poder. E, nesse sentido, muitos do povo judeu, aspirando por algum cargo e descontentes, talvez, pelo modo como está sendo conduzido o povo, traíram o compromisso da aliança, passando para o lado dos inimigos. Estimulados por alguns influenciadores, chegam até mesmo a querer a morte de Judas Macabeu, considerando-o como se fosse inimigo. Assim difundem ideias negativas a respeito daquele que sempre agiu de forma correta e com zelo pelas coisas de Deus. Por outro lado, os inimigos, para conseguirem o seu objetivo, fingem ser amigos do povo judeu, propondo um tratado de paz, e assim intentam obter a simpatia do povo a seu favor.
Nesses relatos, podemos perceber que a ânsia de poder cega as pessoas, fazendo com que tal objetivo a ser atingido a todo custo os faça esquecer os compromissos assumidos. E esta obsessão os torna insensíveis, não só aos apelos de Deus, mas também ao respeito para com o próximo, especialmente os da mesma raça. Nos capítulos lidos do livro do Eclesiástico, percebemos que se estabelece uma relação entre a pessoa considerada sábia e aquela chamada insensata, isto é, sem juízo. Quem é sábio encontrará a realização e a felicidade, ao passo que o insensato sofrerá as consequências da sua falta de juízo. Aí encontramos também algumas indicações sobre o modo de proceder em relação ao uso da palavra, enquanto é possível estabelecer uma relação entre a palavra e a sabedoria. Quem é sábio nas palavras progride na vida. A mentira é coisa muito vergonhosa, mas se encontra frequentemente na boca dos insensatos. O coração do insensato é como vaso trincado, nada consegue reter da sabedoria. E nos versículos lidos do livro dos Provérbios, temos algumas chamadas de atenção. Não faças violência ao pobre por ser pobre, nem oprimas o indigente no tribunal, porque o Senhor assumirá a causa deles. A mensagem que podemos tirar desses textos é uma chamada de atenção a vários aspectos da nossa vida e como se comportar diante deles. Quem é sábio terá condições de conduzir a própria vida com tranquilidade. Por isso, o apelo que a palavra de hoje nos faz é no sentido de viver de forma equilibrada, não se deixando levar simplesmente pelos próprios impulsos. Esta é uma atitude permanente que deve nortear a nossa vida. Ajustar-se, pois, ao projeto de Deus, vivendo na simplicidade e na escuta constante da palavra, que é luz para a nossa vida e que nos possibilita crescer na relação com Deus e na relação com o próximo. Na escuta constante da palavra de Deus, vamos adquirindo o modo de pensar do próprio Deus, de volta o seu olhar a todos, especialmente para o pequeno e o pobre. Inspirados, portanto, pelo comportamento de Jesus, nosso Mestre, avancemos cada vez mais na vivência dos valores para construir um mundo onde a fraternidade, a justiça e a solidariedade se façam sempre mais presentes. Olhemos para a figura de Maria e peçamos que ela seja o nosso modelo e, ao mesmo tempo, nossa intercessora diante de Deus, a fim de que cresçamos cada vez mais na nossa vivência cristã. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o nosso dia. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus.
Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!